Sejam todos bem-vindos a mais um webinar aqui da Voltimo. Hoje nós teremos a sessão com a Megger e com a apresentação da Tecnilab. Então, aqui junto comigo estão a Manaíra Araújo, da Megger. Tudo bom, Manaíra? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Tudo Boa bom? tarde Obrigado, a todos os assistentes. Obrigado, Maria, pela presença. O Ricardo Henrique, da Tecnilab. Tudo bom, Ricardo? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem contigo? Espero que também esteja tudo bem com os participantes nesta sessão. Tudo bem, tudo bem. Vitor, boa tarde. Vitor Silva, bem-vindo também. Olá, boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem e tenhamos uma boa tarde a todos. Perfeito, Vitor. Bom, boa tarde a todos também. Eu gostaria, faltam ainda 3 minutinhos para a gente iniciar a sessão, 3 minutos para as 4 horas, horário marcado. Malta, se vocês puderem confirmar no chat que vocês nos ouvem bem, que o nosso áudio, tanto meu quanto da Manaíra, do Ricardo e do Vitor, se todos escutam bem, para nós termos a certeza que nós vamos começar a sessão daqui a pouco, sem nenhum tipo de problema, de falha de conexão, de falha de áudio. Logo no chat aqui ao lado, se alguém puder só confirmar, dizer que está tudo bem, nós agradecemos, por favor, e a gente fica áudio perfeito. Obrigado, Davi. André, perfeito. Raul, maravilha. Bom, tudo certo, então. Então, vamos fazer o seguinte, ainda faltam aí 2 minutinhos. Eu vou colocar no primeiro slide da apresentação e vou também adicionar um texto aqui, confirmando, vou adicionar no chat, confirmar que o áudio está em perfeitas condições. Estou escrevendo aqui. E, Malta, também gostaria de lembrar que, durante a sessão, todos, claro, são super convidados a participarem da sessão no próprio chat, realizando comentários. Podem fazer comentários ao longo da sessão e também perguntas, claro. E, no final da sessão, logo assim que o Vitor e o Ricardo, quando eles terminarem a sessão, a gente entra com as perguntas. Então, mesmo durante a sessão, alguma parte, durante a apresentação, que levante alguma dúvida, é só colocar a pergunta no chat e, ao final da apresentação, eu retorno aqui e a gente vai passando todas as perguntas uma a uma para os apresentadores, tá bom? Então, podem ficar à vontade ao realizar essas perguntas no chat. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho que eu vou adicionar chat de informação. Perfeito. Tudo ok? Mais um minutinho nós já podemos iniciar. Ó, eu vou adicionar o Rui Oliveira acabou de escrever aqui no chat, agora eu tô a ver que está sem imagem. Rui, a imagem está perfeita. O que nós sempre recomendamos, eu até coloquei agora na mensagem, é que todos se conectem com o Google Chrome. Se por acaso a conexão estiver com o Internet Explorer, pode acontecer algum tipo de probleminha na conexão, algum tipo de falha. Então, vale a pena desconectar e conectar novamente com o Google Chrome. Ou mesmo com Edge. Tenta conectar novamente com o Google Chrome, por favor, Rui. Bom, aí depois confirma aqui no chat, eu confirmo para você, eu posso ajudar também. Tá bom? Bom, 4 horas em ponto, já podemos começar na hora marcada. Manaíra, por favor. Boa tarde a todos que nos acompanharão hoje nessa sessão. Muito obrigado à Voltimo por essa oportunidade de compartilhar conhecimentos e experiência. Eu gostaria de apresentar o Vitor Silva, que é técnico comercial da Tecnilab, e também o Ricardo Henrique, que é diretor do Departamento de Energia. A Tecnilab está no mercado há mais de 40 anos e é o nosso distribuidor oficial em Portugal, autorizado. Então, é importante, né, que vocês conheçam a atuação da Tecnilab em Portugal e tenham confiança que eles são os nossos representantes nessa região. Vitor, será um prazer contar com a sua participação. Por favor, quando estiver disponível, pode dar início à sessão. Ok. Boa tarde a todos. Mais uma vez, a Tecnilab e a Megger bem ao vosso encontro, fazer-vos uma apresentação do novo produto que nós estamos a introduzir no mercado.
Assim, hoje vamos falar sobre apresentar um equipamento que é o STX40 e vamos falar um bocadinho desse equipamento. Vamos falar igualmente da metodologia para localização das avarias, os cabos de média tensão e de baixa tensão, e é um pouco esse tema que hoje vamos abordar. A metodologia para a localização das avarias, a MEGA tem uns procedimentos que aconselhamos para identificar e localizar a avaria. Começamos por sempre identificar o cabo que está avariado. Depois de identificarmos o cabo que está avariado, passamos para identificar a avaria. Seguidamente de identificar o tipo de avaria, temos que definir qual é essa mesma avaria. E só depois é que passamos para a pré-localização. Muitas vezes, na nossa memória, por vezes é um pouco volátil, não sabemos tanto por onde vai o nosso cabo. Ou pensamos que ia por determinado trajeto. Aí temos que fazer o traçado do cabo. E só depois é que passamos para a localização efetiva do nosso ponto da avaria e, assim, consequentemente, passaremos à reparação da avaria. Este método que nós aconselhamos e sequências de métodos para localizar a avaria ajuda-nos em todas as situações efetivamente a sermos mais céleres na reparação da mesma. Assim, nesta árvore que nós temos, passamos por identificar o cabo, temos um equipamento que é o identificador de cabos, que acoplamos numa extremidade, portanto, do cabo, injetamos um sinal e depois vamos com a nossa pinça ao longo do cabo e verificamos se a sequência de LEDs é vermelha, se a sequência de LEDs é vermelha, detectando assim qual é o nosso cabo que estamos a injetar o sinal da frequência. Depois de seguirmos esta identificação do cabo, passamos para a identificação da avaria. As avarias que nós temos nos cabos de média tensão podem ser diversas. Pode ser entre fases, pode ser entre fase e malha, pode ser entre fase e terra, malha e terra, o que nos quer dizer que podemos ter avarias definidas diferentes por curto-circuito, por circuito aberto ou falta de isolamento. Mas para fazermos esta definição da nossa avaria, é lógico que temos que fazer as medidas. As medidas que nós temos que fazer nos cabos são medidas de isolamento. Então, normalmente, vamos injetar até uma tensão de 10 kV. Ou, eventualmente, se não for um defeito de isolamento, pode ser uma falha à terra, por exemplo. E aí temos que fazer a rigidez dielétrica e conseguimos, com o equipamento, injetar até 30 ou 40 kV, portanto, no condutor. Isto para identificarmos a nossa avaria. Os métodos, se tivermos uma avaria por circuito, circuito aberto ou falha de isolamento, o método que nós temos para detectar e identificar essa avaria é efetuado segundo a refletometria. Emissão de um pulso e depois, portanto, a recepção do sinal, sabemos, portanto, a distância a que está essa avaria. Ou as fugas nas veinhas, que é por um método de queda de tensão. Isto são os pontos básicos para nós podermos identificar uma avaria. Após identificarmos a avaria, aí tínhamos que seguir a sequência normal dos equipamentos. Simplesmente há uma situação, nós, a Tecnilab e a MEGA, promovíamos para fazermos todo este trabalho em equipamentos para cada um ter a sua função.
os clientes começaram por nos pedir um equipamento que não fosse acoplado a um carro, que estivesse imobilizado dentro de uma viatura. Suscitámos que o equipamento fosse um equipamento portátil, pudesse ter um peso adequado para ser transportável, poder ser utilizado no campo em todo o tipo de terrenos. E depois ter também uma coisa muito importante, ter uma potência adequada para ensaio em qualquer tipo de cabos, ou seja, cabos mais curtos ou cabos com distâncias mais longas. Além disso, cada vez mais é necessário, após efetuar os ensaios, emitirmos ou podermos ter um acesso ao equipamento de uma forma muito amigável, que não seja muito complicado em termos de manuseamento de botões ou de interface, ter uma coisa bastante simples e sendo sempre operado de uma forma com uma segurança máxima para o operador e para as próprias instalações. Lógico que quando a gente está a trabalhar no campo, está sujeito a pó, chuva, calor ou frio, e o equipamento tinha que estar salvaguardado e ter proteções adequadas para todo esse tipo de ambiente mais hostil, onde nós vamos fazer os ensaios. Após isso, a emissão dos relatórios. Hoje em dia, cada vez mais premente que as pessoas querem logo, mal fazem os testes, ter acesso aos relatórios e qualquer instalador, a emissão do relatório por vezes é mais demorado, porque tinham que estar a chegar ao escritório, estar a compilar os valores, ou com os valores apontados, e depois havia sempre um valor ou outro que nos faltava. Portanto, seria importante esse equipamento ter também uma interface para depois poder gerar o relatório. Face a estas solicitações dos clientes da Megger, a Megger pensou, fez junto dos seus IEDs, portanto, desenvolvimento de um equipamento, foi inovar, a equipa de investigação inovou e desenvolveu uma vez mais um novo equipamento que é o STX40, que é esse que hoje vamos falar a seguir e apresentá-lo em pormenor um pouco mais, criando assim um líder no mercado com as suas características técnicas, ser um equipamento portátil, não ser aqueles equipamentos fixos para estar dentro de um furgão, ser transportável para todo o lado com as características máximas possíveis. Então, o equipamento STX é a nossa ferramenta ideal para fazermos ensaios em cabos de baixa tensão, unipolares ou tripolares, em cabos de média tensão, unipolares e também tripolares, e em avarias em cabos de alta tensão, unipolares até 60 kV. Ou seja, cobrimos a gama completa dos cabos de média tensão até os 30 kV e, inclusive, vamos até a alta tensão, até os cabos de 66 kV, porque ele vai poder injetar até uma tensão de 40 kV de AC. Aqui nós atrás ficamos naquela parte que era só na metodologia dos cabos, ficamos na identificação das avarias do cabo. Aqui vamos começar a falar um pouco já do equipamento do STX40, as suas funcionalidades e como o nosso interface vai sendo apresentado para fazer os diversos ensaios. Aqui podemos ver que tem uma interface amigável, selecionamos, portanto, aqui o tipo de avaria, se é entre fase ou neutro, ou entre fases, e temos que fazer as medidas. Quando a gente vai fazer a medição de isolamento, podemos selecionar qual é a nossa tensão de isolamento que nós queremos medir, porque ele funciona como um megamínimo até 20 kV. Ou seja, aqui nós vamos ver o quê? Um curto-circuito ou uma falha de isolamento que o próprio cabo possa ter. Ok? Quando a gente faz um ensaio de rigidez dielétrica,
portanto, neste caso o 0, podemos ir injetar até 40 kV e em DC para vermos a que valor existe a tensão de ruptura do próprio cabo. Estes 40 kV nós podemos fazer de duas formas. De uma forma manual, que vamos injetando até vermos o ponto da ruptura da tensão, ou criando uma rampa e ele próprio, o equipamento, se vai adaptando e vai incrementando a subida da tensão de uma forma automática até apanharmos o valor da tensão de ruptura do cabo. Inserido na mesma situação da identificação da avaria, como atrás eu referi, portanto, este equipamento consegue injetar 40 kV, portanto, tem um gerador de alta frequência e que podemos ir até injetar um valor de corrente de 850 mA. Estes 850 mA é com uma tensão só de 5 kV. Portanto, esta situação dos 850 é, como eu disse, 5 kV, portanto, e aos 40 kV tem uma tensão de uma corrente de ruptura de 100 mA, que em termos globais é aquilo que nós antigamente chamávamos de queimadores, para naquelas situações que temos um cabo, mas não se vê muito bem o tipo de fissura, ou não foi, temos uma fuga intermitente e não conseguimos saber e ver que existe a ruptura, nós, portanto, chamávamos de queimar. No fundo, isto é um condicionar a avaria a aparecer mais rapidamente. Depois disso, portanto, passamos para a pré-localização. Este equipamento, o STX40, temos que fazer, portanto, essas medidas por reflectometria. Em termos de reflectometria, ele utiliza os reflectómetros mais avançados que a Megger tem, que são incluídos nos equipamentos montados nas carrinhas de detecção de avarias em cabos, ou situações muito específicas de equipamentos fixos para o laboratório. Eles utilizam os métodos mais normais de detecção de avarias em alta tensão, que é os ARM, o DECAI ou o ICE. Continuando na pré-localização, este equipamento, o STX40, tem os filtros indutivos. Normalmente, os outros equipamentos tinham filtros resistivos, que eram, portanto, que eram filtros mais pesados, ocupavam mais volume e geravam pouca corrente. Estes filtros indutivos, assim conseguimos gerar mais energia e conseguimos, ao gerar mais energia, eles conseguem também armazenar e aumentar o tempo de duração do arco elétrico para dar mais tempo à reflectometria associada para a localização da nossa avaria. Neste caso, o multidisparo do ARM inclui até 15 curvas diferentes, que a gente podemos sobrepô-las e podemos fazer uma aferição mais exata da nossa pré-localização da avaria do cabo. Portanto, isto são tudo inovações que este equipamento já inclui no seu próprio software. Igualmente, este equipamento tem um amplificador ProRange. Este amplificador ProRange é ótimo para quando temos cabos longos, de longas distâncias, por exemplo, num parque eólico, temos 4, 5, 6 km. E temos que precisamos de mais energia. Este equipamento consegue, com este ProRange, dar mais energia para conseguir chegar a esses 4, 5, 6 km e detectar mesmo a avaria efetiva.
Simultaneamente com estes correntes e com estes filtros, nós conseguimos, de uma forma automática e com, portanto, a identificação do fim do cabo. Desculpem lá, que estava aqui o PC, eu não queria mudar o slide. Aqui, depois temos uma situação que é a localização do ponto de avaria. Vocês devem ter reparado que eu passei, portanto, o traçado do cabo. Porquê? Mais no slide seguinte falarei dos acessórios que o equipamento recomendados para usar com o equipamento que vamos buscar o traçado do cabo. A localização do ponto exato da avaria é feito pelo método acústico ou por tensão de passo. Nós precisamos sempre de um gerador de ondas de choque. O equipamento STX40 pode ser de duas versões, uma com umas ranges de 8, 16 ou 32 kV, com uma energia de 2000 joules, que neste tipo de equipamento é uma energia muito alta, associada aos seus equipamentos normais para ondas de choque. Opcionalmente, pode ter uma outra range que é para 4 kV. Este 4 kV para os cabos de baixa tensão, mas aí só conseguimos ter uma potência, uma energia, neste caso, de 1100 joules. A emissão dos 2000 joules, em termos de armazenamento dos condensadores, é feita uma reposição no tempo de 3 segundos. Ou seja, nós fazemos um disparo e estes 3 segundos podemos aumentá-lo para 5 ou podemos deixá-lo estar em 3 segundos. Passar 3 segundos já temos outro disparo e assim sucessivamente para termos essa onda de choque e a gente irmos de fazer a localização exata do nosso ponto de avaria. Na localização do ponto de avaria, também, por vezes, temos fugas das bainhas. O equipamento está preparado, conforme já tínhamos falado, para fugas das bainhas até 20 kV. O que, em termos globais, o que diz as normas é que as fugas nas bainhas devemos fazer com ensaios de tensão de 10 kV. Contudo, este equipamento tem até os 20. É muito importante neste ensaio fazer, portanto, a injeção e buscarmos qual é a tensão de ruptura da nossa bainha da queda de tensão. Após isso, temos os disparos funcionais com uma cadência exata para buscarmos de uma forma magnética e acústica ou depois também via tensão de passo no nosso ponto exato da avaria que nós temos. Vocês aqui neste slide podem ver que ele está a utilizar lá uma tensão de ensaio de 10 kV, que tem uma corrente de 150 mA e que dá-nos o valor da distância do cabo, portanto, em termos onde está a avaria. Resumindo e concluindo, o equipamento aqui que falamos atrás do STX40, acoplado com o Digifone, acoplado com o Ferrolux e com os piquês para tensão de passo, o Ferrolux é o traçador de cabos. Portanto, e os acessórios do próprio equipamento, na metodologia de detecção de avarias em cabos de média e baixa tensão, nós abrangemos quase a gama completa. Só não temos, digamos, a identificação do cabo, que é aquela fase inicial, que temos o CI, LCI, portanto, que é o identificador de cabos com tensão ou sem tensão, dependendo do tipo que nós queremos. Portanto, só com um simples equipamento conseguimos abranger
quase a nossa metodologia global de identificação e localização de avarias. Agora vamos falar um pouco do interface do equipamento. Normalmente, quando ouvimos a falar destes equipamentos, estamos a falar de muitos botões, muitos painéis, coisas muito complicadas e que, por vezes, pouco intuitivas. A maior parte das pessoas, depois que não se fazem todos os dias este tipo de operações, por vezes têm dificuldades em estar a manusear o equipamento e surgem sempre dúvidas normais a quem não utiliza um equipamento todos os dias. Assim, a Megair desenvolveu, com o seu Departamento de Investigação e Desenvolvimento, um equipamento muito simples. Então, na parte frontal do equipamento, temos acolado a porta USB, temos o botão de emergência caso de falha de alguma situação que necessitamos abortar no nosso ensaio, temos o botão de ligar e desligar o equipamento, temos acolado, portanto, no botão para ligar a alta tensão, temos uma consola tátil, que é onde vamos estar, portanto, a selecionar os nossos ensaios que nós vamos fazer. Temos aquele botão, o 6, que é um tipo de joystick para a gente navegar entre menus e submenus, e temos o botão de alta tensão de desligar. Portanto, para que, de uma forma intuitiva, não vamos perder muito tempo a olhar para o equipamento e agora que botão é que a gente vai usar, e agora que console é que vou ter que navegar, o que é que vou selecionar. Não, uma forma muito intuitiva, a interface é muito simples e fácil de manusear. Aqui vamos falar um pouco do display. O display é um TFT, portanto, tátil a cores, 10 polegadas, que incorpora, portanto, as características de um painel, de um display de uso industrial, assim como, portanto, como ele vai ser usado em intempérie, portanto, o próprio display é anti-reflexo. Manuseamento, conforme já atrás referi, é de uma forma tão intuitiva e simplicista que qualquer operador não se confunde com os seus botões a usar ou a utilizar. Qualquer operador sente perfeitamente à vontade para navegar só com o botão do joystick e selecionar, portanto, as suas funções, ou naquele botão na consola que se vê central, nós pudermos apelar com o dedo e vamos selecionando a função que nós pretendemos, portanto, em termos globais, fazer ensaio para localizar o tipo de avaria. Aqui, como podem ver, uma vez mais, temos, portanto, a consola com, portanto, a parte central de navegação, a escolha do tipo de método de diagnóstico de localização da avaria que nós pretendemos. E depois, na própria consola, aparece-nos lá toda a informação, a data e a hora, o tipo de ensaio que está a fazer. Neste caso, estamos a fazer um ensaio ICE, qual é o tempo, portanto, qual é o tempo de flexão, qual é a tensão que estamos a utilizar, qual é a distância da avaria que temos e, de uma forma muito muito sensível, conseguimos ter essa percepção e muito intuitivo do ensaio que fizemos e dos resultados obtidos, porque vemos acolá, portanto, a parte da reflectometria, portanto, bem escalonada. Podemos também, de uma forma muito prática, rodando com o nosso dedo, puxando a tela da esquerda para a direita na consola, aceder aos submenus de cada das provas que nós queremos. Se queremos uma prova de isolamento, se queremos um ensaio de
corrente contínua, se queremos fazer um ensaio das bainhas, portanto, do cabo, ou em termos de reflectometria, se queremos fazer um ensaio de reflectometria de alta tensão, ou se queremos fazer um ensaio de IFL de alta tensão, que no fundo este IFL são fugas intermitentes que temos por vezes nas instalações dos cabos de alta tensão. Temos depois também acolá, como podem ver, a pré-localização, os diversos métodos que o equipamento incorpora, apesar de ser um equipamento de média tensão, ele incorpora todos os métodos de pré-localização dos equipamentos da Meyer de gama superior de alta tensão, que é o método da AIRM, que é o método ICE e que é o método de CAE. Depois temos também, associados na mesma árvore, portanto, de submenus, portanto, a localização do ponto exato da nossa fuga, ou seja, com uma onda de choque ou com uma localização portanto, da cada tensão de passo que podemos, com o nosso joystick, selecionar e com o botão de seleção rápida acedermos a esse submenu e efetuarmos o respectivo ensaio. Após selecionarmos o ensaio que vamos fazer, temos de selecionar as fases, ou seja, se é entre fase ou neutro, ou se é entre fases, e ele automaticamente, o equipamento vai fazer de uma forma automática e selecionar os condensadores que vão fazer e para introduzir mais energia, se é ligação em série ou em paralelo, com mais energia, menos energia, e fazer os câmbios internos, portanto, de ligações, tudo de uma forma automática após a seleção dos botões do tipo de ensaio e da medida que vamos fazer. Após fazermos isso tudo, o importante no interface também do equipamento é que ele está sempre a gravar todos os ensaios que nós fazemos. Ou seja, ele vai-nos criar os relatórios pela data, pela hora da operação, depois pelo método de operação e depois dar-nos também os valores dos parâmetros resultados. O estado de armazenamento. Este estado de armazenamento é muito importante por dois motivos. Vocês veem que aqui aparece o estado de armazenamento a verde. Mas é assim, este estado de armazenamento nós podemos defini-lo se queremos só estado temporário, ou seja, 3 dias por 5 dias, ou estar sempre residente no nosso equipamento. Porque nós podemos querer dizer, para não ficarmos com a memória cheia do equipamento, que este resultado só queremos gravar durante 3 ou 5 dias, que é só até chegarmos ao escritório, ou emitirmos logo o relatório, ou dar logo ao cliente, e depois já não precisamos de estar a guardar esse relatório na base de dados do equipamento. Portanto, tem a ver com estas cores do verde ou outras. Podemos escrever comentários também no nosso ensaio, criando, portanto, aparece um teclado virtual que a gente podemos fazer comentários, portanto, aos ensaios ou ao valor do resultado que nós obtivemos neste ensaio. Agora vamos falar um pouco de segurança do próprio equipamento. O equipamento utiliza segurança máxima. Ele tem um ponto de ligação à terra de proteção, para se proteger o equipamento. Depois tem uma ligação, ponto 9, que é a ligação da terra auxiliar para controle FU. O que é o controle da FU? É o controle da tensão de passo para proteger o operador que está a operar com o equipamento. Mas isso falamos mais aqui à frente, um slide, que vamos falar nisto mais em pormenor. Depois, na parte de trás, tem aquela ficha para a chave de controle remoto de dispositivo de segurança externo, que podemos estar, portanto, a fazer segurança, não estar a trabalhar à beira do equipamento, mas não queremos que, por modo de segurança, que alguém que vá manusear o equipamento
sem nossa autorização e que a gente possa ter aqui, criar uma falha na segurança do manuseamento do equipamento ou da instalação. Depois temos a parte dos fusíveis, no ponto 11, que é para a proteção, portanto, da fonte de alta tensão do equipamento que ele tem, ou, portanto, que pode haver ligações incorretas e ele protege-se a ele próprio e não queimar, portanto, a fonte de alta tensão. Depois o cabo de ligação à rede normal dos 230 volts e a saída, portanto, lá aquela parte vermelha, portanto, o ponto 13, que é a saída de alta tensão, tudo na parte traseira. Ou seja, não temos aqui nem que andar a fazer ligações, está tudo bem estruturado. A parte de trás, que é tudo a questão de segurança e de cabos, portanto, que temos que ligar. A parte da frente, conforme vimos, é aqueles 5, 6 botões que só temos que manusear, ou seja, não temos que andar a perder tempo ou olhar para muitas outras situações de consolas, de PCs externos, nada. Só temos que nos estar centrados no que estamos a fazer, sem nos distrairmos com outras situações. Aquilo que eu falava há pouco, a segurança máxima. O equipamento, conforme vemos aqui, temos o controle da resistência da terra, porque assim, se tivermos terras com um valor óhmico superior a 6 ohms, o valor, portanto, o equipamento não faz ensaios, ou seja, obriga-nos a arranjar uma terra melhor para proteger o próprio equipamento. Mas ele tem um sistema redundante, que é o controle da tensão de passo, ou seja, a tensão de passo serve-nos para criar uma segurança extra ao operador que contra contactos perigosos ou um valor de tensão quando nós estamos próximo, vamos supor que estamos próximo do cabo a fazer medições em que, por qualquer motivo, há uma tensão que ultrapassa os 33 volts AC ou 40 volts DC, o equipamento desliga-se pura e simplesmente, não faz essa medida porque de forma a proteger o nosso operador que está a manusear o equipamento e não se tornar perigoso para ele. A parte dos relatórios. Portanto, o equipamento tem um makerbook interno onde tem todos os valores registados e os valores dos ensaios. Esses são guardados por data e pela data do ensaio, portanto, e podemos também, caso a pessoa queira, exportar via PDF automaticamente para uma PEN e depois dar ao próprio cliente, que nos aparece de uma forma gráfica, como podemos ver aqui neste relatório da Mega, de uma forma gráfica e depois com os valores dos nossos resultados que nós fizemos, portanto, das medições efetuadas. De uma forma muito simples, com a PEN podemos obter estes relatórios. Agora vamos falar de pesos e dimensões. Com todas estas características que atrás expusemos, normalmente, isto eram equipamentos muito grandes, que são os 2, 3 equipamentos com fontes de alta tensão, com condensadores muito grandes. Com este desenvolvimento do Departamento da Mega de Investigação e Desenvolvimento fez com os filtros indutivos, tudo isso, fizeram um equipamento muito compacto, muito pequeno, para as suas características. Quando se fala pequeno, é em função das suas características, temos que ressalvar isto, não é? Porque ele tem uma largura de 74 centímetros, tem uma altura de 1,08 m, portanto, e tem uma profundidade de 70. O mais importante, só pesa apenas 118 kg. Quando equipamentos com situações similares para fazer o mesmo, estávamos a falar de 200, 300 quilos. Portanto, aqui temos um peso pesado, mas um ponto pequeno. Em termos de temperaturas de funcionamento, podemos estar a trabalhar em qualquer tipo de clima, desde menos 20 graus a mais 55 graus. Portanto,
Ou seja, é um equipamento multi-usos em todo o tipo de terreno que a gente de utilização no campo. Vamos falar de portabilidade. Quando a gente fala de portabilidade, nem todos os equipamentos, apesar de ter rodas, são portáteis. Porquê? Porque um equipamento pode ter rodas e pode ser com umas dimensões monstruosas. Já vimos que este equipamento é muito pequeno para as suas características. Nós aqui podemos, equipamento, podemos ver que tem uma aba superior e uma aba inferior, que dá para estar a apoiar. Tem umas rodas bastante altas que nos facilita no seu manuseamento entre, por exemplo, subir escadas ou imprevistos que possam ter nos cálculos do terreno. Tem umas rodas bastante altas, o que nos permite qualquer tipo de terreno ser portátil ou ser, portanto, mais amigo a sua portabilidade. Na parte de trás do equipamento, na parte inferior, temos uma aba de segurança que dá muito jeito para a gente pôr um pé e ajudar no início do arranque com o equipamento ou incliná-lo. Este é um equipamento que foi desenhado para poder viajar na horizontal dentro de um veículo, porque não temos aqui líquidos nem nada dentro do equipamento que cria derrames, nem nada disso. Uma outra situação, este é um equipamento que não nos obriga a ter uma carrinha, uma viatura adequada só para o transporte dela. Ela pode ser elevada, portanto, rodando naquelas partes superiores, portanto, das árvores superiores, podemos rodá-lo e podemos fazer uma parte elevatória para pôr em cima de qualquer outra viatura, ajudar na elevação própria do equipamento. Ou seja, em termos de portabilidade, este equipamento é um equipamento único mesmo para todas as funções no terreno. Quando a maior parte dos equipamentos da Mega era tudo equipamentos mais para instalação fixa em carrinhas ou em furgões. Com isto viemos revolucionar um pouco o mercado da Mega e o mercado de detecção de avarias em cabos com um equipamento assim tão versátil. Em termos de robustez, aqui temos um equipamento também, como não temos peças móveis a colar, é tudo uma caixa hermeticamente fechada. Eles têm um IP43, o que lhe permite não deixar entrar corpos soltos e estranhos, portanto, dentro do próprio equipamento, e projeções ou pulverizações de água em qualquer ângulo até 60 graus na vertical, portanto, não tem interferência com o equipamento. Portanto, não tem qualquer tipo de problema estar a trabalhar em qualquer condição climatérica. Em termos de acessórios e cabos, temos um cabo com 25 metros, os únicos cabos que temos são um cabo para ligação de alta tensão com 25 metros, o cabo de terra, que é para protegermos o equipamento, também com 25 metros, e o cabo de tensão de proteção da tensão de contacto do equipamento, que é um cabo com 3 metros, portanto com um piquê de terra para auxiliar, que é para termos aquele controle da tensão de passo. Em termos de acessórios, para fazermos as localizações pontuais, o traçamento e tudo isso, precisamos e aconselhamos a termos o Digifone, que é um método de localização acústico, o Ferrolux, que é o equipamento para tracejamento do cabo por onde passa, porque a nossa, como disse anteriormente, por vezes nós pensamos que o cabo passa por determinados sítios e depois na realidade, passados uns anos, alguém já mexeu, já passa no outro, ou já não nos lembramos, pensávamos que era. É essencial o tracejamento do cabo. Sabemos por onde ele passa, porque assim temos também, além de sabermos o traçado do cabo, temos uma coisa que é a profundidade a que está o cabo. Também é muito importante. E depois temos o SGNT, que é a localização exata do ponto de avaria.
que a gente aí sabe onde está a nossa avaria, que funciona como método de queda de tensão entre os dois piquês. Resumindo, criamos a Mega, simplesmente o equipamento portátil mais potente do mercado. O equipamento mais robusto, prático de manusear, ou seja, o equipamento todo terreno para localização de avarias. O que a gente quer e deseja, a Mega e a Tecnilab, que vocês testem a nova ferramenta de trabalho que vocês vão exigir, com certeza, para as vossas localizações de avarias em carros. Isto foi um pouco o que nós tínhamos para falar dos cabos de média tensão. Agora vamos só falar do Hesitamp. Também é um equipamento, mas é para localização de avarias em cabos de baixa tensão. Tudo o que atrás falamos para alta tensão, média tensão, aplica-se um pouco na baixa tensão e por isso vamos só dar aqui alguns tópicos sobre o equipamento Hesitamp de 3-4 kV. As avarias mais comuns nos cabos subterrâneos de baixa tensão são circuito aberto, curto-circuito ou fuga à terra. Se em 100% das avarias, nós temos 68% de fugas à terra, temos, portanto, 18% de avarias de fase de circuito aberto e 14% de curto-circuito. Ou seja, o grosso modo das nossas avarias é sempre de fugas à terra. Ou seja, pode ser por diversas causas diversas, ou entrada de umidade no condutor, ruptura mecânica durante o transporte, ou instalação do cabo nas balas, ou por agentes externos, pressão, vibrações, ou temperatura, um acidente qualquer fortuito que possa acontecer por trabalhos na via pública ou uma situação qualquer. Portanto, isto são as causas mais comuns, isto são das avarias e as avarias mais típicas que nos aparecem no dia-a-dia são estas. Assim, temos diversos equipamentos para a localização destas fugas. Podemos estar a utilizar um método de reflectometria, temos o TDR 2050, que tem 2 canais e funciona pelo método de comparação de fases. Depois temos o Hesitamp, que funciona como método de comparação entre fases e funciona depois com o método também ARM, que já é um método de média tensão e alta tensão, associados a equipamentos acústicos e de ondas de choque, tracejamento de cabos. Aquilo que vimos atrás funciona também o Hesitamp um pouco como o STX, mas para baixa tensão. Portanto, aqui a metodologia para a localização das avarias é mesmo, é identificar sempre o cabo, quando nos é possível verificar, portanto, a zona afetada no cabo, portanto, temos que o identificar, verificar qual é o tipo de avaria, conforme atrás falámos também, de fazer diversos testes como a medida da resistência de isolamento e tudo isso, para identificar qual das fases, portanto, e a maior informação possível, para depois utilizarmos qual o método para a gente fazer a localização da nossa avaria. Sem isso não conseguimos depois, será mais difícil avançarmos para a pré-localização. Se não fizermos isto, portanto, estes passos todos, que será, digamos, nosso memorando para seguirmos no método de detecção de avarias, se não utilizarmos este memorando será difícil, porque senão perdemos muito mais tempo e temos que otimizar cada vez mais o nosso tempo. Tempo é dinheiro nos dias de hoje e uma disponibilidade de alguma instalação é bastante oneroso. Depois passamos para a pré-localização, que é a distância da avaria. Portanto, a gente tem que obter a distância da avaria, ou na fase testada, só fazemos isso se fazendo a pré-localização. Traçar o cabo e identificar o trajeto correto para sabermos onde está a nossa avaria e depois definirmos qual é a profundidade que se encontra o cabo, e assim podemos dizer à parte das pessoas que vão abrir a vala, nesse ponto, para ter mais cuidado quando se está a chegar cerca do cabo.
E depois, a localização do ponto da avaria, que é o segundo método de cada tensão, portanto, para fazermos esse ensaio. Assim, pronto, falando aqui no EasyTemp, portanto, ele faz a localização por método de comparação de fases, faz o método também da ARM, portanto, no fundo traduz na emissão de uma onda de choque durante neste modo vai utilizar portanto, a medição standard da reflectometria, que é basicamente uma avaria de curto-circuito que provoca um sinal invertido quando detecta que há uma localização, um sinal invertido que é a localização desta, portanto, que há um câmbio da impedância no cabo, ou sabemos que é um curto-circuito ou é o fim do cabo. Depois temos o método ARM também de alta tensão para reflectometria, que é para a localização, dizendo tem a tensão de ruptura, que nos diz a quantos metros, quilómetros, ou que seja, está a nossa avaria. Depois, ele tem internamente uma memória que permite-lhe nós, em função daquela medida que estamos a fazer agora, ir buscar medidas antigas e fazermos o rastreamento entre a atual e o que estava antigamente, para sabermos qual é a que está mais correta e se está a bater os valores exatamente iguais. No fundo, isto também nos ajuda naquelas falhas intermitentes, ou seja, que existe um valor de corrente muito pequeno de fuga ou com fugas consecutivas. E aí, portanto, também conseguimos fazer, portanto, por esta uma memória de comparação interna, portanto, essa imagem. E depois tem a fonte pulsada para a localização com a tensão de passo, que a gente vai ao longo do nosso tracejamento do cabo, pelo método de cada tensão, vamos buscar, portanto, o ponto exato da falha do cabo, ou o método de onda de choque, que portanto, vamos pela diferenciação do método acústico também. No fundo, é o que vemos aqui agora, que temos um gerador de onda de choque, que é o EasyTemp, que tem uma potência de sinal de 500 joules, que nos vai gerar esse arco elétrico, que vai ionizar o ar, produzindo um impacto acústico. E depois, nós com o Digifone, com o circuito, no fundo, um circuito magnético e acústico com os auscultadores acoplado ao Digifone, que vamos localizar o ponto exato onde ouvimos o ruído da nossa fuga. E assim detectamos, portanto, a fuga do cabo. Isto é ideal para avarias de alta impedância. Assim sendo, chegamos ao fim da nossa apresentação. Quero ressalvar que a Tecnolab está ao vosso dispor. Caso precisem e necessitem de alguma documentação, é uma questão de nos solicitar. Aquilo que nós gostaríamos de Tecnolab e Mega seria um contacto mais aproximado convosco, efetuando demonstrações dos equipamentos. Estamos perfeitamente ao vosso dispor. Queremos ser assim, o vosso parceiro privilegiado para encontrar a melhor solução comercial ou técnica adequada àquilo que vocês precisam. Neste momento, tem aqui o meu mail, o meu contacto, assim como dos outros colegas que sejam, estaremos cá para vos ajudar a encontrar a melhor solução. Para mim, cheguei ao fim. Espero que vocês tenham apreciado o trabalho que nós tivemos aqui a demonstrar-vos, portanto, neste tempo, e que estou ao vosso dispor para alguma questão que queiram colocar. Perfeito, Vitor. Muito obrigado pela apresentação. O Ricardo está a voltar também, está a ligar aqui a câmera, o ecrã também. Bom, a gente temos algumas perguntas aqui, mas antes da gente iniciar, deixa eu colocar aqui a pesquisa que nós sempre fazemos. Então, Malta, já está aqui a pesquisa no ecrã. São 5 perguntas, super rápidas de serem respondidas, uma múltipla escolha. Nós sempre pedimos, se todos puderem preencher,
é de grande valia aqui para nós, é um feedback muito útil. Nós partilhamos também esse relatório aos apresentadores, ao Vitor, ao Ricardo e à Manaíra também. Então, se todos puderem participar, e a gente podemos esperar aqui 1 minutinho, 2 minutinhos até todos conseguirem preencher, e o chat permanece aberto. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, mais algum comentário, pode colocar aqui no chat enquanto isso, e logo em seguida, a pesquisa, nós já vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas também, onde o Vitor e o Ricardo podem esclarecer todas as dúvidas. E lembrando que a sessão está a ser gravada, eu até respondi a uma das perguntas um pouco antes, e vai ser disponibilizada na Voltmon Academy. Então, até o final do dia de hoje, essa apresentação será disponibilizada na Voltmon Academy, voltmon.pt/academy, e tanto o vídeo, se alguém chegou um pouquinho atrasado, pode assistir novamente na Academy, quanto a apresentação também do Vitor. Bom, então só mais um pouquinho. Estou vendo que tem mais algumas perguntas aqui, mais algumas pessoas colocando perguntas. Ok. Logo em seguida a gente já vai iniciar com elas também. Bom, Vitor e Ricardo, só mais um minutinho, nós já iniciamos, tá bom? Ok. Mais um pouquinho, as perguntas são 5 perguntas no ecrã, então basta rolar um pouquinho para cima. Eu também posso responder. Tem mais perguntas embaixo. Alexandre, também posso responder. Bom, Vitor, já saberia as respostas. Seria viciar os resultados. Pois é. Tudo bem, perfeito. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Nós já iniciamos. Só mais um minutinho, mais um tempinho aqui para algumas pessoas preencherem. Então, logo em seguida, nós vamos publicar as perguntas aqui no ecrã. Então, se por acaso interromper o preenchimento de alguém na pesquisa, se por acaso, quando eu mudar o ecrã, se por acaso cortar alguém na primeira, ou segunda ou terceira pergunta, por favor, me avisem aqui no chat, que eu volto posteriormente. A gente pode voltar na pesquisa, se alguém não tiver preenchido. Ainda dá tempo de preencher um pouquinho depois. Tá bom? Então, acho que a gente já pode iniciar. Então, deixa eu já preparar as perguntas. Então, Vitor e Ricardo, podemos começar? Sim. Com as perguntas e respostas? Então, deixa eu colocar. E, malta, muito obrigado a todos que preencheram aqui também a pesquisa. Muito obrigado. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, deixa eu publicar a primeira pergunta. Só um minutinho. Pronto. Primeira pergunta do Arthur Faria. Ele pergunta, com equipamento, podemos medir a resistência de isolamento do cabo ou necessitamos ter outro equipamento em separado? Não. Conforme eu disse, o equipamento tem um megomímetro incorporado e conseguimos fazer uma medida de resistência de isolamento até 20 kV. Isso... Não precisamos ter mais nenhum equipamento, ok? Perfeito, Vitor. Deixa eu passar para a próxima pergunta. José Oliveira, ele pergunta, o equipamento tem de ser transportado na vertical ou pode ser horizontal? O equipamento, conforme eu disse, naquela questão da portabilidade, o equipamento pode ser transportado na horizontal dentro de um veículo sem qualquer tipo de problema. Que não tem qualquer tipo de fluido no seu interior, é tudo eletrónico, são componentes eletrónicas, portanto pode ser transportado na horizontal, sem qualquer tipo de problema. Aqui deixamos quase ao critério das pessoas, não é? O vertical ou horizontal é a opção, de qualquer modo. Porque, por exemplo, a nível do transformador, algum transformador e elevador também não tem óleo, por isso seria o ponto mais crítico. Sim. Por isso é exatamente conforme as necessidades. Perfeito, Ricardo. Perfeito, Vitor. Vamos então à próxima. O Carlos Fernandes pergunta, posso criar um relatório de forma automática
E se sim, quais as condicionantes? Conforme eu disse, portanto, desde que estejamos a fazer um ensaio, o equipamento está sempre a criar o registro interno dos ensaios medidos. Todas as medidas ficam gravadas no equipamento, ou seja, continuamente ele está a fazer sempre essas medidas. Em termos de condicionantes, não temos, é só exportar para PDF se quisermos, ou fazer o cabo book da própria Mega se tiverem. Portanto, que tenham acesso a tudo, não precisam de estar preocupados a selecionar as coisas para fazer um relatório. Não, ele faz automaticamente o relatório. Perfeito. Obrigado, Vitor. Resposta. Vamos à próxima. Daniel Afonso. Ele diz, o equipamento tem vários métodos de pré-localização das avarias. Qual é o método recomendado ou mais usado? Bom, conforme eu disse, ele tinha o método ARM, tinha um método de Key e tinha um método de ICE. A maior parte das avarias, de 99%, portanto, é pelo método ARM que nós fazemos, portanto, a localização, ou pré-localização, neste caso, das avarias. Porquê? Porque a maior parte das avarias são ou fugas, portanto, da bainha, ou são fugas internas. Portanto, o ARM é o método mais convencional, porque o decay é quando temos avarias para tensões mais elevadas e o método ICE quando temos cabos mais longos. Portanto, só tem a ver com isso. Perfeito, perfeito, Vitor, obrigado. Vamos à próxima. João Lourenço pergunta, qual a validade e reconhecimento do relatório efetuado pela máquina? Bom, a validade e o reconhecimento do relatório efetuado pela máquina depende, ele está sempre a gravar. Portanto, a partir daí, nós podemos pôr com uma validade desse relatório no mínimo de 3 dias e podemos aumentar para ficar sempre residente na máquina. Portanto, se é o tempo de duração dentro da máquina que pretende saber a validade, portanto, é daquilo que nós decidirmos como armazenar esse relatório. Ok, Vitor, obrigado. Vamos à próxima. A Thaís pergunta, a Tecnilab trabalha com aluguer desses equipamentos? Respondendo a essa pergunta diretamente, poderemos avaliar. Eu tomei nota já aqui da informação sobre a Thaís, poderemos ver tempos de duração, o que está envolvido e avaliarmos e vermos como é que poderemos ir às expectativas, ir da conta às expectativas. Só comentando uma coisa mais, esse equipamento temos em stock, nós, Tecnilab Mega, temos em stock, é uma questão de, depois, como disse o Ricardo aí bem, avaliarmos a situação. Perfeito. Deixa eu então para a próxima. João, olha, acho que ele está complementando a pergunta anterior. Ele diz, a mesma tem algum tipo de calibração e necessita ser feita após quantas utilizações ou de quanto em quanto tempo? Isto aqui, a questão das calibrações, tem tudo um pouco a ver com aquilo que no manual de qualidade da parte do instalador definir como de quanto em quanto tempo as calibrações dos equipamentos têm que ter. A Mega recomenda de 2 em 2 anos, dependendo da utilização do equipamento, o estado de conservação dele, tudo isso. E se sofreu algum golpe, alguma danificação qualquer, depende. Tem aqui estas variantes que cada caso é um caso. Ok, perfeito, Vitor. O João também pergunta, qual é o MTBF? Bom, eu esta reservo para mais tarde responder, ficar com o contacto, se nos facilitar o contacto, gente depois que eu não tenho aqui elementos que me possa neste momento dizer isso, mas mais tarde respondemos
ao João Lourenço. Isso fica aqui a nota, não é uma questão de fugir ao assunto, mas às vezes há números que não estão presentes. Perfeito, perfeito. Próxima, Daniel Ribeiro. O idioma da máquina está em português? Sim. Okay. Então, respondemos em uníssono. É a felicidade de ter software em português e que possa ser usado por portugueses, não é? Por isso facilita um pouco. É lógico que às vezes somos um bocadinho céticos com respeito às traduções, mas temos sempre a alternativa do inglês, mas neste caso, sim, ele está em português. Perfeito, estão bem sincronizados. Sim, sim. E o Daniel sabe que pode sempre contar connosco para alguma coisa que precise. Perfeito. Vamos à próxima. O Fernando pergunta: qual o preço base para o equipamento de testes e medida de baixa tensão apresentado em último lugar? A gente vai ficar com o contacto do Fernando Ribeiro e vamos enviar uma proposta formal depois do webinar, sem problemas, com as opções todas. Perfeito. Era isso que eu ia mencionar, porque convém também saber o tipo de trabalho que vai realizar, as opções que vão ser mais fáceis de manusear ou não. Por isso, vamos ajustar da melhor maneira. Então, essa referência. Porque às vezes podemos assustar e não é o caso. Por isso, vamos adaptar, porque sabemos que qualquer investimento tem que ser ponderado. Certo. O João, aqui mais uma pergunta, ele complementa também, eu acho que é anterior, mas qual o reconhecimento desse relatório pelas entidades tipo redes? Bem, neste momento o que a gente pode dizer é que foram entregues e vão ser ministrados cursos de formação em redes destes de 4 equipamentos para a rede. Peço perdão, 3 equipamentos para a rede. Portanto, este relatório, se vai servir para a rede, também serve para outro instalador, mas neste momento é o que podemos dizer. Certo, Vitor, obrigado. Ricardo, ia fazer algum comentário, não? Era um pouco nesse seguimento, não é? A partir do momento em que uma entidade utiliza, consideramos que respondendo à pergunta que o tipo de utilização do mesmo relatório acabará por ser aceito. Não é? Por isso é assim, ninguém acaba por investir dinheiro na compra de vários equipamentos quando não fez até uma análise prévia. Por isso aí não deverá haver qualquer impedimento. Eu não sei se o João Lourenço está a fazer alguma pergunta no sentido de após a instalação, mas aqui o objetivo é a identificação de avarias e resolução de avarias. Por isso, este tipo de relatório é um pouco diferente de um ensaio de um cabo que é feito numa fase inicial após a instalação e que terá que ser validada a boa execução da instalação. Neste caso, estamos a falar de uma identificação de avarias. Pois, e se calhar aquilo que o Sr. João Lourenço queria tentar era o ensaio do diagnóstico inicial, não deste. Mas pronto, deste não existe nada especificado em termos globais do ensaio de redes. Perfeito, perfeito. Ele até comenta aqui depois, posteriormente, a detenção da avaria, mas depois tem de resolver a avaria seria o operador. Com certeza. Perfeito. Então, vamos lá. Próxima. Deixa eu colocar aqui. A Thaís pergunta qual o prazo de garantia e, na sequência, e a expectativa de vida útil. Thaís, é assim, a garantia que a Mega dá, normalmente, é de 1 ano, portanto, após a entrega. Isso pode ser uma situação que pode ser negociado com a Mega, para mais caso haja essa necessidade, com garantias adicionais. Expectativa da vida útil. Depois podemos responder à posteriori. Não tenho esse dado comigo. É assim, expectativa é sempre. Expectativa também depende um pouco dos componentes. Eu não tenho de cabeça também, como o Victor mencionou, mas ainda que falemos em 20, 25 anos por causa da reposição de componentes, por experiência própria de outros equipamentos da Mega, alguns deles acabam por estar a operar há mais de 30 anos, por isso excederia o típico de expectativa de vida útil. Mas poderemos também dar esta informação com mais detalhe. Só complementando um pouco a situação da garantia. Pronto, o Vítor mencionou bem que seria um ano de garantia, mas poderemos trabalhar com extensões de garantia, ver caso a caso. Não sei qual é a ideia da Thaís, 2 anos, 5 anos, o que seja, isso também poderia ser negociado no fim e ao cabo.
também demonstra um pouco a confiança que existe no equipamento. Perfeito, Ricardo e Vitor. Então, deixa eu voltar aqui as nossas imagens. Bom, gostaria de agradecer, Ricardo e Vitor, pela apresentação, a Manaíra também, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram também presentes aqui na sessão. E, Vitor, Ricardo, Vitor, primeiro, gostaria de deixar um último recado antes de encerrarmos a sessão? Sim, já agora, se for possível. Aquilo que eu gostaria era que vocês nos dessem a oportunidade de mostrar o equipamento nas vossas instalações. Estamos disponíveis a Megger e a Tecnilab e testem a vossa nova ferramenta de trabalho. É só isso que nós queremos. Perfeito, Vitor, obrigado. Tem até aqui um comentário também no chat, ó, uma demonstração dos equipamentos na Escola Superior de Tecnologia de Viseu. Então, posteriormente, com o contato. Ok. Muito bom. Bom, então deixa eu começar. Ricardo, depois a gente vai para a Manaíra. É isso, queremos agradecer a participação de todos. Conforme o Vítor mencionou, se existe alguma dúvida, podemos não só esclarecê-la diretamente, mas também com a demonstração do equipamento. Se for um caso muito particular, muito específico, estamos disponíveis para isso, para avaliar as necessidades, conforme mencionámos aqui uma outra resposta, para ir de encontro às reais necessidades que possam existir para este tipo de aquisição de equipamento, para este tipo de trabalho que eventualmente possam realizar. E com isso aproveito quase em tom de despedida, para dizer que também gostaria de continuar a ver todos estes participantes e muito mais em outros eventos futuros que iremos certamente realizar. Perfeito, Ricardo. Obrigado também. Manaíra, por favor. Gostaria de agradecer a Voltman pela oportunidade, o Vitor pela excelente apresentação e o Ricardo por contribuir também ajudando na parte das perguntas e respostas, e agradecer a todos os companheiros que estiveram presentes durante esse webinar, e com certeza, com a equipe da Tecnilab, com o Vitor, com o Ricardo, vocês estão em boas mãos. Obrigado. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Manaíra. Obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Fiquem todos bem. Igualmente. Tudo bom. Tchau. Igualmente. Tchau, tchau.